Pessoal, boa noite. Vamos voltar a um ponto que eu já dei, a questão do pré-modernismo. E vocês da terceira série vão entender que esse pré-modernismo é importante. A gente sabe que nas últimas décadas do século XIX, nas primeiras do século XX, o Brasil também viveu sua belle époque, sua bela época. Nesse período, nossa literatura caracterizou-se pela ausência de uma única diretriz. Isto é, o que havia era um sincretismo estético, um entrecruzar de várias correntes artístico-literárias. O país vivia nessa época uma grande tensão. Até mesmo para lembrar, basta ver alguns movimentos sociais cruciantes, quer dizer, que houve sofrimento, derramamento de sangue. Revolução dos Canudos na Bahia, 1896 1897. Ciclo de cangaço em todo o Nordeste, a partir de 1900. A revolta contra a vacina obrigatória, em 1904. A revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, em 1910. A onda de misticismo no Ceará ligada aos milagres do Padre Cícero, entre 1911 e 1915. Guerra do Contestado, em Santa Catarina, 1912 a 16, e as greves gerais de operário em São Paulo, em 1917. Bem, nesse contexto, alguns autores refletiam o inconformismo diante de uma realidade sociocultural injusta. E, por outro lado, também haviam escritores que estavam já ligados a uma questão avançada, quer dizer, já estavam vendo uma tendência natural de renovação. Essa dicotomia entre aqueles que estavam presos às escolas passadas e a turma, por exemplo, de escritores que já estava pensando em algo lá na frente, no modernismo, essa dicotomia foi chamada por Alceu Amoroso Lima de pré-modernismo. Bem, no pré-modernismo corta-prosa, nós podemos dividir a literatura em 3 grandes blocos. O primeiro bloco isso na prosa, né? Obras de ambiência rural e regional. São figuras importantes, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Afonso Arinos. A temática principal seria o homem e o interior. O segundo bloco é obras de ambiência urbana e rural. Quer dizer, sobressaía nesse período Lima Barreto e o Graça Aranha e Humberto de Campos. Retratava a realidade das nossas cidades. E, por fim, obra de ambiência indefinida, cujos autores produzem uma literatura desligada, totalmente desligada da realidade socioeconômica brasileira. Quer dizer, eles aparentam paz e tranquilidade e escondem os nossos problemas. É o caso, por exemplo, entre outros, de Coelho Neto, Afrânio Peixoto e João do Rio. Quer dizer, faziam as crônicas como se o país era só aquele setor onde eles estavam. Muito bem. Característica do pré-modernismo. Ainda que seja difícil caracterizar, devido a não haver uma linha, uma diretriz, nós podíamos dizer que o pré-modernismo tinha uma característica principal com ruptura com o passado. Inconformismo, situação 2, inconformismo diante da realidade brasileira. Interesse pelos usos e costumes do interior. Destaque à psicologia do brasileiro. Acentuado nacionalismo. Preferência por assuntos históricos, etc, etc. Aí, por fim, eu vou colocar também o emprego de uma linguagem mais simples e coloquial. Principais representantes. Na poesia, Augusto dos Anjos, Rodrigues de Abreu e João Bananeri. Na prosa, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Humberto de Campos e outros. Continuando. As obras do Humberto de Campos são obras de natureza espiritualista. E eu aconselho a vocês, se puderem, comprar num sebo o livro Os Párias, que é um livro espetacular do Humberto. Muito bem. E do Monteiro Lobato, a minha sugestão é que leiam o texto Urupês, onde aparece a figura do Zeca Tatu, que na época a Biotónico Fontoura viu no Zeca Tatu um elemento de merchandising deles. Aí contrataram o Monteiro Lobato para fazer um texto, né, em que o Zeca Tatu aparecia magro, dente estragado, barriga grande, joelho enorme, e ele tomando Biotônico Fontoura, ele ficou um homem forte, resistente, etc, etc.
E isso provocou, na realidade, um consumo bem acentuado desse remédio biotônico Fontoura, que existe até hoje. Bem, na ambiência urbana, no pré-modernismo, a principal figura foi o Lima Barreto. O Lima Barreto, vamos destacar as obras dele: Buzugangas, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos ficar com esses dois. Mas tem também Diário Íntimo, Memórias, Numa em Linfa, que é uma crítica, Vida e Morte de M.J. Gonzaga, e Clara dos Anjos. Clara dos Anjos foi um dos primeiros livros que ele escreveu. É um livro que tem um aspecto que ele condena, quer dizer, o preconceito e o racismo. E o que sofre o preconceito e o racismo na nossa formação. Muito bem. Vamos agora para Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos foi o principal poeta desse período. Por quê? Porque ele era muito técnico em cima do que ele produzia. E ele tem um verso que é considerado como o texto mais perfeito depois de Mal Secreto, do Raimundo Corrêa, que é Versos Íntimos. Diz assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente necessidade inevitável também de ser fera. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa pena, tu achaga, apendeja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos. Outro poeta importante, vamos ficar com Augusto dos Anjos. Bem, modernismo em Portugal, primeira e segunda fase. No início do século XX, havia um sentimento geral de que não era mais possível renovar a arte tradicional. Ou seja, as escolas literárias repetiam suas fórmulas. Ora, como repetia suas fórmulas, a ideia que dava é que não havia mais chance de ampliar o campo da literatura. O próprio homem se encarregaria e o destino de fazer essa modificação. Ora, isso não é verdade. Tanto não é verdade que surgiu uma escola literária que provocou o fim desse movimento de conformidade, que foi o modernismo. O modernismo, ele viria a dar fim a esse marasmo e implantar o inconformismo na literatura brasileira. Quer dizer, a literatura mostrava o inconformismo do povo brasileiro daquela época. E um detalhe importante, como já ocorrera no modernismo, no romantismo, o modernismo não foi apenas produto de uma evolução estética, não foi só isso não. Ele mexeu com toda a estrutura de cultura da época e mexeu com muitas artes, como por exemplo, mexeu na literatura, mexeu na pintura, mexeu na música, no cinema, integrando todas essas artes numa arte só, ou seja, na literatura. Então, essa situação de sufoco que o povo estava passando com essas guerras, com essas revoltas, etc., mostrava o quê? Dois Brasis. Um Brasil progressista, formado por São Paulo, Rio e Minas, e o resto do país na miséria, principalmente o Nordeste. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês e vamos nos preparar que a próxima aula nossa será língua portuguesa. Para o terceiro ano é a parte de análise sintática, e para o primeiro ano e segundo ano será estrutura e formação das palavras. Boa noite.